Gente, eu vou falar sobre os nodos lunares e vou começar dando o momento em que Vênus vai estar em Libra, 0 grau de Libra, no ascendente. Vai ser dia 16 de agosto, uma segunda-feira, entre 8h25 e 8h30 da manhã, porque 8h25 deu 29 graus, qualquer coisa de Virgem, e 8h30 já deu 1 grau de Libra. E nesse programa aqui eu estou mais acostumada com outro programa, é mais cansativo de estar procurando. Mas 16 de agosto, 8h30 da manhã, Vênus em Libra no ascendente. Então pede harmonia, amor, a Lua está em Sagitário, pede riqueza material, pede ponderação, pede concórdia. É um céu super bonito. Dentro da casa 12, Mercúrio e Marte, o Sol em Leão, na cúspide da casa 12. É super, super bonito. Deixa eu colocar uma coisa para vocês em relação aos nodos lunares, porque eu vou falar sobre relacionamentos. E aí, eu comecei pelo eixo casa 1, casa 7, mas eu queria colocar uma coisa muito importante. Uma das casas que mais dificuldade pode ter quando o nódulo lunar sul está ali para fazer uma relação afetiva vingar duradouramente, é a casa 9. Não é uma regra, mas a casa 9 ela é muito livre, ela quer bater asas. Então, você até pode ponderar que se o nódulo lunar sul estiver em Libra, na casa 9, então é a busca de um parceiro que voe junto com você, seja voar para um país exótico, seja voar através dos estudos. Na verdade, o nódulo lunar sul em Libra, na casa 9, ou na casa 10, ou na casa 11, é um grau de idealização que pode estar procurando uma pessoa que não existe no plano material, para começar, porque é teórico demais isso daqui. Nódulo lunar sul em Libra, na casa 9, 10 ou 11, deve estar procurando alguém que não existe no plano material, só existe aqui em cima, ou na imaginação da pessoa. Nódulo lunar sul em Áries, na casa 9, e mesmo em outros signos, porque a casa 9 ela tem um salto alto em relação ao conhecimento. São os signos do elemento fogo, eles podem ser arrogantes, nem todos são. Eu amo Áries, amo Leão, amo Sagitário. Áries, então, eu adoro. Mas são signos que, se eles pecarem, tô pegando essa palavra emprestada de brincadeira, é pela arrogância, né? Como o elemento água pode pecar pela falta de autoconfiança e pelo transbordamento emocional na hora errada. Como o elemento terra pode pecar, entre aspas, porque não se mexe, porque não aproveita as oportunidades, porque tem medo da mudança. E como o elemento ar pode pecar porque se dispersou, porque falou demais, porque quis fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo e não conseguiu se comprometer com um caminho só. Perfeição no plano material não existe, todos nós temos um calo que dói bastante. A casa 9, o que eu vi, né, é muita dificuldade na relação afetiva. Muita dificuldade de se prender, de se comprometer, porque ela quer bater asas, seja internamente estudando, ou voando. Ela tem uma necessidade de liberdade muito grande. Nódulo lunar sul em Aquário, na casa 9, não é a coisa mais fácil do mundo para a vida amorosa. A casa 5, se o nódulo lunar sul está ali, ela é muito amorosa, ela é muito afetiva, mas ela é juvenil, né? Então, se comprometer num casamento, casamento tem uma coisa chamada rotina. Os anseios da casa 5, a casa 5, a casa 4 e a casa 3, elas são muito infantis, juvenis.
tem uma história, eu tenho uma história sobre a casa 3 que é inacreditável. Se eu não tivesse entrevistado essa menina, eu não teria acreditado se alguém me contasse isso. Porque o que que acontece? Na casa 3, na casa 4, na casa 5, como elas são casas juvenis, infantis mesmo, você pode ficar vivendo muito mais o papel de filha, de irmã, de namoradinha, do que fazer esse ingresso no mundo dos adultos em papéis de maior responsabilidade em relação a tudo e em relação, sobretudo, a quem está do teu lado. A casa 3, eu vi uma vez uma moça prejudicar o casamento dela, porque o marido foi transferido para um país estrangeiro, que eu não me lembro se foi Canadá e Estados Unidos. E ela não foi porque ela não queria perder o contato com a família dela e não queria que os filhos perdessem o contato com os primos, mas ele não ia de vez, ele ia naquela condição fantasticamente boa de 3 anos e meio, expatriado, com uma condição financeira muito boa, e ela não foi, ela teve medo de entrar na casa nova, ela teve medo do idioma estrangeiro que ela não tinha, ela teve medo do cenário, do entorno dos estrangeiros, que ela não, nunca, para ela era uma coisa completamente diferente, uma menina criada muito super protegida, e ela não foi. E depois eu soube que o casamento estourou, porque ele foi. Ela não conseguiu sair da casa 3, entendeu? Uma vez eu vi, aí não tem nada a ver com vida amorosa, mas uma vez eu vi uma pessoa, isso é eixo casa 3, casa 8, deixando de ir para um congresso na Alemanha, eu não vou esquecer nunca, porque não tem quem cuidar do cachorro. Tinha trocentas pessoas para cuidar do cachorro, porque eu atendo a família, tinha irmã, tinha tio, bota o cachorro numa creche e vai para um congresso, não vai ficar mais do que nem 15 dias. Não foi para o congresso porque não tinha quem olhasse para o cachorro, quem olhasse o cachorro. Então, assim, você pode se prejudicar na vida amorosa de diversas maneiras. A casa 12, ela é uma casa trancada. Lógico que você pode ter planetas afetivos, e a casa 12, na verdade, está falando do eixo trabalho, saúde, trabalho e produtividade de um lado, descanso, lazer e espiritualidade do outro, mas o nódulo lunar sul, em Capricórnio, na casa 12, pode ser muito fechado. Nossa, é muito fechado, um tijolo trancado. Eu já vi isso. Não se abre, não fala, não troca. Tá enfurnado lá dentro. Não é uma regra, porque de repente, nódulo lunar sul em Capricórnio na 12, ascendente em Aquário, Vênus em Aquário, Sol em Aquário na primeira, Lua em Peixes na casa 2, pode ser que tenha, né? Imagina, nódulo lunar sul em Capricórnio na 12, ascendente em Aquário, Vênus e Sol em Aquário, Mercúrio em Aquário na primeira casa, Lua em Peixe. Já deu uma quebrada nisso que eu montei aqui. Mas, se você recortar o pedacinho, nódulo lunar sul em Capricórnio na casa 12, é muito fechado. Mas todos os posicionamentos que a gente dá podem ser transformados, podem ser alterados de acordo com o que vai aparecer. É por isso que é difícil você fazer uma leitura e uma interpretação de um único posicionamento, como vocês mandam às vezes nas perguntas, porque eu não sei o resto do mapa, entendeu? Não dá para falar. O que eu notei com algumas pessoas que estudam astrologia e que fizeram consultas comigo, é que o basicão da astrologia, que eu não sei se a expressão é o basicão, mas assim, o tchan da astrologia, não é o basicão, é o tchan. É na hora que você pega o mapa, que você montou o mapa e que você começa. Porque, em primeiro lugar, por onde que se começa? Eu começo, na maioria das vezes, pelos nodos, e dali eu vou, entendeu? A grande maioria dos astrólogos tradicionais começam pelo ascendente, isso não é um erro, de maneira alguma. É, Aí
depende, né, do tipo de teoria, de linha que você vai seguir. Mas a grande questão é poder ter o todo, é poder ter o todo, porque você não é, pedacinhos. Então, esse exemplo que eu dei é dificílimo, nó do lunar sul em Capricórnio, na casa 12. Haja sujeito trancado ou sujeita trancada. Por outro lado, dependendo do ascendente em aquário, ascendente em aquário e lua em aquário na primeira casa, junto com Vênus, ou então o ascendente em aquário e o sol em leão na casa 7, com a lua em gêmeos na casa 5. Quebrou um pouco, quebrou bastante. Aí tem que ver a posição de Saturno, tem que ver aonde que está esse Saturno, aonde que está esse Netuno. Mas, enfim, uma outra questão é a casa 10 e a casa 4. Quem tem o nódo lunar sul na casa 10, às vezes vive tanto em solicitação de trabalho, 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 trabalho. E outro dia eu ouvi de uma moça: eu não quero ser a fulana, a doutora, eu quero ser, né, a Maria, a Joana, a Renatinha, eu quero ser uma mulher, mas ela é muito poderosa dentro da vida profissional dela, ela faz um trabalho diferenciado, então é verdade que as pessoas ficam com medo de chegar perto, porque ela fica num patamar de casa 10 que muitos rapazes não devem se aproximar. Então, é um problemão também. Agora, não para toda a casa 10, não para todo o nó do sul na casa 10, mas é uma questão também. E a casa 4, ela, como ela valoriza família, a maioria das pessoas que tem nó do lunar sul na casa 4 tem boa realização afetiva, se não ficar no papel de filhinha e de filhinho, né? Porque tem que crescer, tem que amadurecer. Fica igual essa outra moça que ficou com medo de ir para o país estrangeiro junto com o marido dela. Ia ser um desafio, ia ser um crescimento, mas é para isso que a gente está aqui. A gente não tá, ninguém encarnou para encolher, a gente encarna para expandir, para abrir, para acrescentar, para aprender. E aí, na casa 4, o único problema que existe é se a pessoa ficar muito infantilizada, aquela pessoa que casa, mas precisa 4 vezes por semana ir junto com o marido, jantar ou almoçar. Agora, na pandemia, as coisas mudaram, a gente está vivendo um período de exceção, a gente está vivendo um período em que a gente não tem casas destruídas e corpos dilacerados pelo chão das ruas, mas a gente está vivendo uma guerra, entendeu? Não tem bombardeio, mas a gente está vivendo uma guerra. Então, agora, os exemplos que a gente dá são exemplos de exceção, né? Tem que lembrar de 2019, tem que lembrar de janeiro, fevereiro de 2020, que ainda não tinha começado aqui, né? Mas, enfim, eu conheço pessoas que tiveram grandes crises no casamento porque sábado é a pizza da noite na casa da sogra, domingo é o almoço na casa da sogra. Eu conheço casais que eles não conseguem viajar de final de semana porque tem que bater ponto na casa da sogra. Isso existe. Um dos privilégios da minha vida foi ouvir o ser humano e do que o ser humano é capaz, entendeu? Como não podem escolher, inclusive, aonde que se viaja, para onde que se vai no Natal e no Réveillon. Normalmente são famílias muito ricas, que aí o patriarca vai e já compra o pacote para todo mundo e você não tem escolha. Se você quiser ir para outro lugar com a sua esposa, com seus filhos, você não pode. Ou então o contrário, né? Se você quiser ir para outro lugar com seu marido, com a sua esposa, você não pode. Nos casais gays, a mesma coisa, é uma tribo só. O casal se perde. O casal se perde, porque essa identidade de família devora. O casal não tem espaço para si próprio. Essas coisas existem, eu vi.
Então, na verdade, a dificuldade dentro da vida afetiva, e eu nem incluí a casa 2 porque a casa 2 e a casa 8 eu já disse que tem mesmo uma questão afetiva, porque a casa 8 é uma casa de entrega, de sexo, de transformação pelo outro, e isso a gente vai ver depois, tá bom? Eu tô gravando fora de hora, a luz deve estar péssima, mas é porque eu não sei se eu vou conseguir gravar domingo. Então já fica pronto. Super obrigada.